Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, graças a Deus estamos começando mais um dia, estamos renascendo, é o renascimento para mais um dia. Mesmo você que está nos assistindo agora na madrugada, que ainda não dormiu, mas você já adentrou um novo ciclo. Sim, esse ciclo começa agora, meia-noite, quer dizer, primeiros minutinhos da quinta-feira, dia 27 de maio. Este é um ciclo novo de 24 horas. Nós teremos aí pela frente muitas horas para poder alcançar aquilo que o ciclo anterior nós não alcançamos. No ciclo anterior não conseguimos alcançar. Mas olha a bondade de Deus. Olha como Deus é bom. Se ontem não conseguimos, Deus nos dá hoje. Deus nos dará amanhã. Deus nos dará depois de amanhã e assim por diante. Quanto tempo nós precisarmos, Deus vai nos dar. Existe maior comprovação de amor do que esse? Poxa, se eu não aprendi hoje, eu terei amanhã, depois e digo mais, terei múltiplas vidas para aprender aquilo que eu ainda preciso aprender. Isso é a grande riqueza da vida. E a espiritualidade nos mostra a cada dia essa riqueza chamada Deus. Então, olha, no dia de hoje, quinta-feira, aqui em nossa casa, nós temos a presença daqueles que foram médicos no mundo espiritual e continuam exercendo a medicina, daqueles que foram médicos no mundo material, e continuam exercendo a medicina no mundo espiritual, agora cuidando das almas, que também precisa sim de médico. Espírito também precisa de médico. Não é porque morremos que nos tornamos pessoas perfeitas. Não, existem muitas doenças na alma, tanto que viemos a esse mundo material para expurgar as doenças que estão no espírito. E no mundo espiritual há sim a medicina para tratar destas dores da alma. Tenha certeza disso. E o tratamento, quando lá feito, nos dá a oportunidade de vir à matéria para literalmente expurgar, eliminar definitivamente. Bom, o tema é esse: como viver mais e com saúde. Quem vai abordar esse tema é o médico espiritual ou espírito médico José Roberto Alonso, tá? Que ele vai falar sobre os 4 As. 4 ações para mantermos a nossa saúde. Você sabe quais são? Então fique atento que o nosso irmão daqui a pouquinho nos fala. Vamos fazer a nossa prece? Como sempre fazemos, elevamos o pensamento a Deus e pedimos: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se encha minha alma. Que eu seja tão bom e alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos.
Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, passo a palavra ao nosso irmão José Roberto Alonso. Graças a Deus. Devemos sempre aprender. Aprender para entender como se cura o mal em nossa vida. Primeiro de tudo, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tudo tem que estar em harmonia, em paz, para podermos aceitar como curar o mal que está em nossa vida. Devemos conhecer um pouco sobre todos os elementos que nos dão vida, começando pelo ar, sempre. Quem vive sem o ar? E a qualidade do ar é de acordo à vibração do ambiente onde estamos. Se estamos numa cidade, se estamos no campo, se estamos na beira do mar, se estamos num ambiente agitado, se estamos num ambiente de doenças, se estamos num ambiente de alegria, a vibração, o ar, ele difere pela soma das energias que ali são inaladas e exaladas, pois nossos corpos exalam não só o gás carbônico que aprendemos, mas tudo o que há em nós, nossa vibração, os nossos sentimentos, nossa índole, o nosso caráter. Tudo isso é transmitido pelo ar. Não apenas as coisas que conhecemos, poluição, doenças, vírus, mas a vibração do amor, da cura, da paz, também é transmitida pelo ar. Depois disso, precisamos de um veículo para chegar a todos os órgãos, a água. A água é o meio de se levar os medicamentos, os alimentos, o próprio oxigênio contido na água e todos os elementos que são colocados nessa água. Os elementos que a natureza coloca quando a água está no subsolo, absorvendo os minerais de onde ela está. E ali se misturando, nós vamos absorvê-lo ao nosso corpo, que simultaneamente consegue identificar as suas particularidades e as suas peculiaridades que são inerentes ao nosso tratamento e à recomposição do corpo humano. A água por si só já é um grande alimento, dos mais importantes ou mais importantes para a vida no planeta Terra e a vida de todos os seres viventes. O ar, a água. Depois disso, nós falamos a todos sobre os alimentos. Mas poucas são as pessoas que conhecem os nutrientes que cada ser que a natureza nos dá, nos vegetais, principalmente, tem a oferecer. A maioria das pessoas não sabem que as grandes indústrias, os grandes laboratórios da Terra, os que cuidam dos medicamentos, fazem estudos minuciosos de cada alimento, de cada folha, de cada planta que existe nesse planeta. E todo o princípio ativo de todos os medicamentos encontrados em farmácias são oriundos através desses vegetais. Não fosse isso importante, não haveriam
tantos laboratórios e tantos cientistas estudando a nossa grande floresta. Coisas que os habitantes, os ribeirinhos, os índios, os caboclos, os nativos de todas essas regiões, os nossos ancestrais, são estudiosos da utilidade dessas plantas para se curar todas as doenças. Muitos não dão importância, né, aos chás, às orientações dos alimentos e preferem a manipulação química, onde os laboratórios estudam cada uma das partes que cada célula, que cada elemento encontrado nas plantas, nas raízes, nos frutos, tem, estudando minuciosamente suas funções e finalidades. Ali, eles introduzem isso em cápsulas, utilizando-se muito de farinha de trigo, para se criar os comprimidos, para que esses elementos separados em laboratório possam ser absorvidos por vocês. É interessante estudar que quando falamos sobre a cura está no prato, porque ali não está apenas a refeição, ali estão os seus medicamentos. Os medicamentos que não terão contraindicação, porque o nosso cérebro, esse grande computador que armazena informações de todo o nosso corpo, porque ele consegue saber exatamente onde está o mal, o que causa o mal e que elemento, que nutriente, que vitamina, proteína que ele precisa para poder se reabilitar. Quando nós cumprimos com essa alimentação que é transmitida aos irmãos, vocês estão absorvendo os medicamentos que são estudados e explorados por esses laboratórios em sua integral potencialidade. Isso provoca um revigoramento total do organismo, porque na língua existem sensores que detectam todos os elementos de cada um dos alimentos que você ingere. Quando falamos a todos para que mastiguem bem os alimentos, não se trata apenas de triturar os alimentos, e sim da língua detectar todos os nutrientes que ali estão e direcioná-los através do aparelho digestivo, do estômago, que vai fermentar, separar e encaminhar ao intestino para que seja ali encaminhado a cada um dos órgãos todos os elementos de nutrição, de cura, de restauração das células para se vencer as inflamações, vencer as doenças, eliminar as bactérias nocivas à saúde ou diminuir a colônia, né, de bactérias quando está descontrolada. Tudo isso apenas conhecendo os alimentos. As pessoas que têm dificuldade de aceitar comer as folhas verdes, de comer os frutos, e os frutos não são apenas os doces, mas o que os legumes são, de certa forma, frutos que, carregados de nutrientes, dentro do período que ele é plantado, para que o seu organismo consiga ir absorvendo nas doses certas, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, os nutrientes que o seu corpo precisa. Quando falamos que é possível curar todas as doenças através da água, a água como ser principal. Por isso que escolhemos e indicamos
as melhores águas aos irmãos, porque conhecemos os minerais que dali, das rochas aonde elas estão armazenadas pela Mãe Natureza, da água que cai do céu, das nuvens, e que são encaminhadas pelos rios, riachos, córregos, ribeirões, e são absorvidas pela terra, e são armazenadas em verdadeiras cavernas gigantescas, tal qual ao que existe, né, no Brasil, nosso grande aquífero Guarani, que vem carregar de nutrientes conforme a região dos estados aonde essa água está armazenada. A partir do momento que você começa a absorver essas águas de forma adequada e equilibrada, você começa a lubrificar mais suas articulações, começa a melhorar a estrutura óssea, vai fortalecendo os pulmões, vai dinamizando a ação do cérebro, que muitos não sabem que mais de 90% do cérebro é uma água potencializada com todos os minerais, todas as correntes magnéticas que colocam ali os circuitos de comunicação em ação com todos os órgãos. Quando indicamos cada uma das águas aos irmãos, queremos que os irmãos tomem consciência. Quando falamos sobre os alimentos, e falamos dos alimentos naturais, não esses adulterados geneticamente pelo homem, porque ele muda toda a configuração magnética do que se forma ali, numa simples folha de couve, num pé de alface, almeirão, ou num brócolis, ou numa couve, uma couve-flor, e assim por diante. Quando absorvemos esses alimentos, nós estamos tratando do nosso corpo da forma correta. Quer curar uma doença? A alimentação cura junto com a água. Sempre primeiro cuidando do padrão vibracional de onde você está. Por isso, todos são ensinados a fazerem uma prece. Todos são convidados a orar em família. Todos são convidados a manterem suas casas organizadas. Porque é assim que você consegue organizar a sua saúde, organizando-se exteriormente, mostrando o que está no seu interior. O corpo, ele vai responder à sua persistência, à sua alimentação, ao seu conhecimento, e basta a você ter um pouquinho de curiosidade. Antes de comprar qualquer remédio em farmácia, preste atenção nos nomes químicos científicos que são colocados ali na formação do medicamento. Todos eles vêm das plantas medicinais. Todo medicamento vem a partir do princípio das plantas. Todos. Dos minérios, todos. Aquele que estuda, aprende. Aquele que aprende a se alimentar de acordo com o que a natureza ensina, não tem problemas com saúde. Até bem pouco tempo, nossos irmãos que viviam nas florestas, os índios, nunca pegavam resfriados, nunca adoeciam, nunca tinham problemas com artroses, artrites, nunca infartavam, não havia obesidade, não existia colesterol. Por quê? Se alimentavam com o que a floresta lhes dava. Enquanto que os homens que viviam nas cidades,
viviam doentes, com gripes, doenças que provocaram dizimação por falta de saneamento básico. Hoje as doenças são químicas, o diabetes, a quantidade de açúcar que cada um consome, naquilo que a indústria que quer vender lhes oferece sem questionar os males que se provoca à saúde, apenas obtendo retorno financeiro. Quem busca a alimentação natural, vive mais e melhor, consegue corrigir os males que tem e, principalmente, vai tirar-lhe o medo de acreditar que as plantas curam. E curam. Que tenhamos todos uma ótima tarde. Obrigado, meu irmão, obrigado. Se realmente aplicarmos esses 4 As, um bom ar que respiramos, a boa água que tomamos, o bom alimento que comemos e uma boa atividade física, com certeza manteremos a nossa saúde, não é mesmo? Bom, agora eu passo a palavra ao Paulo de Moraes, que vai comentar, não é, Paulo, as pessoas que estão aqui deixando os seus depoimentos sobre o programa Madrugada com Deus e sobre a leitura do Apocalipse. Salve Jesus, Paulo de Moraes. Salve Jesus, meu amigo Júlio, e também salve Maria Santíssima. Pois é, como você mesmo falou, mais aqui uns comentários a respeito desse nosso estudo sobre o Apocalipse de Jesus. Por exemplo, Simone Dias, do Rio de Janeiro, ela está dizendo aqui, olha, estou gostando do bate-papo. Gostei bastante da analogia do cartório, muito didático. Foi lá quando nós falamos a respeito do João, que ele, por trazer para a humanidade terrena o Apocalipse, ele pôs ali o selo de autenticidade, como quando vai-se num cartório e pede para fazer uma cópia autenticada. É isso aí. E ela continua aqui. Depois que eu defender a minha dissertação, bom, é sinal que a Simone está estudando, né? Vou maratonar. Olha o que ela diz aqui. Vou maratonar por este estudo, pois gosto muito do Apocalipse. Maratonar para entender melhor aqui com esse nosso bate-papo, não é, Simone? Ednilza Dantas, ela diz assim que está adorando o Apocalipse, está sendo um grande aprendizado. Então, vê-se por aí que o Apocalipse não é nada apavorador, é ao contrário, o portador da mensagem de melhor expectativa e melhor acontecimento para a humanidade, a volta de Jesus. Fátima Fal, estou lendo aos poucos no domingo no meu Evangelho no Lar, mas não entendo. Aqui tem explicação, continue sempre. E para terminar por hoje, a Freuda Jussara Nunes da Silva. Assisto todos os dias o Madrugada com Deus e acompanho o estudo do livro Apocalipse enquanto tomo café. Estou gostando muito, gratidão a todos. Pois é, enquanto se alimenta o corpo material para as lutas do dia a dia, se alimenta também o espírito, a alma, com o Apocalipse de Jesus. É isso mesmo, Paulo de Moraes. O Apocalipse de Jesus realmente nos alimenta, não é? Quem não sabe Apocalipse já não sabe mais o Evangelho, já dizia um grande brasileiro, não é, Paulo? Então aí com você, meu irmão. Então vamos, Júlio, ao trecho de hoje, aqui é o nosso bate-papo
sobre o Apocalipse de Jesus. Vamos retomar aqui o versículo 8º do capítulo 5º do Apocalipse de Jesus. E nós vínhamos falando sobre as taças que estavam nas mãos dos 4 seres viventes e dos anciãos. E essas taças estavam cheias de incenso. O incenso designa a resina aromática de certas árvores que, misturada com especiarias, era queimada nas cerimônias de adoração a Deus, conforme o livro Levítico, capítulo 16, versículo 13. Ao tempo de Jesus, conforme a narrativa de Lucas, no capítulo 1 do Evangelho, a tarefa de entrar no santuário para queimar o incenso coube certa feita ao sacerdote Zacarias. E lá o Zacarias teve uma visão na qual o anjo Gabriel lhe anunciou o nascimento de seu filho, a quem ele deveria dar o nome de João. E este seria o precursor do Messias. O incenso era símbolo das orações que subiam para Deus. Era e é, não é? Mas era, dizemos que era, conforme vemos no livro Salmos, capítulo 141, versículo 2. E prossegue aqui o versículo 8º, que são as orações dos santos. Vamos ao livro dos Salmos, capítulo 141, versículos 1º e 2º, para lermos o que dizem esses versículos. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso. E aí o texto prossegue, mas até aqui, para nós, nesse momento, está bom o trecho, a citação. Vocês que estão aí acostumados a acender o incenso, sabem como ele evola-se no espaço. Assim, criou-se a ideia de como as orações sobem a Deus. E mais adiante, no Apocalipse, veremos como são as respostas de Deus às nossas preces. Lógico que numa linguagem figurada. Aliás, quando estava preparando esse estudo, percebi um fato interessante. Decidi então deixar como lição de casa para vocês. Vocês devem localizar aí no Apocalipse esse ponto em que a resposta de Deus às nossas orações acontece. Ou seja, como é transmitida a resposta de Deus à humanidade por suas preces. Tudo bem? Vocês aceitam o desafio? Afinal de contas, nós estamos estudando juntos. Não estamos aqui como era antigamente, quando o professor passava a matéria e pronto, os alunos aprenderam. Mas aprendiam mesmo? Não. Hoje todos nós estudamos juntos. Eu posso dar uma dica. Isso eu posso fazer. Prestem atenção ao ponto em que nós estamos. Capítulo 5º, versículo 8º. Essa é a dica. Usem aí a inteligência de vocês para decifrarem o enigma. E depois, ao chegar nesse ponto, nós vamos tratar desse assunto e rememorar tudo isso. Aceitam o desafio? O desafio está aceito? Então, mãos à obra. Até mais! Obrigado, Paulo. Obrigado por essa leitura que vem enriquecendo muito a todos nós. E você pode deixar o seu depoimento também, tá?
Nos fale como é que você vê o programa Madrugada com Deus, se te faz bem, se não te faz, o que te soma. Pode deixar aqui o seu depoimento, é importante a sua participação, tá certo? Não queremos aqui apenas ficar transmitindo, queremos também receber de você. É uma troca, não é mesmo? Bom, amanhã estaremos de volta, tá? Um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Até amanhã. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.